pedir para nós lermos Isaías, retomando o texto de Isaías. Vamos ler o capítulo 6. Versículo 1. Até o 13. Na verdade, o capítulo 6 inteiro. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 13. Eu vou seguir na leitura, na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Capítulo ainda 11, que a gente leu ontem. Versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que aqui é Yahvé, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Vamos parar por aqui. Vamos também para Mateus. Mateus capítulo 3. Três.
versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Também capítulo 4. Versículo 12 ao 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 23 ainda do capítulo 4 até o 25. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes e acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos também, irmãos, para o capítulo 8. Capítulo 8 de Mateus, versículo 1 ao 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Capítulo 9, versículo 32. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Também, capítulo 12. Nós vamos ler uma sequência de versículos, tá, irmãos? Porque depois nós só fazemos referência. Talvez em alguns nós voltamos. Capítulo 12 de Mateus, versículo 28 até o 32. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Capítulo 13, irmãos. Nós vamos até o 16 em alguns textos selecionados, 16 e 18. Capítulo 13 de Lucas, de Mateus ainda. Versículo 13 até o 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos,
para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aí do capítulo 16. Versículo 13 até o 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Capítulo 18. Versículo... Vamos ler do 15 até o 20. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também à igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Senhor, nós confessamos a nossa insignificância e pequeneza para lermos a Tua Palavra, para entendermos a Tua Palavra. Pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor. Que tudo isso que lemos possa o Senhor, pelo Teu Espírito, nos ensinar mais do que nós podemos imaginar. Porque o Senhor sempre vai além, Senhor. Mais uma vez, faz o nosso coração disposto, dá-nos uma mente sóbria, Senhor, uma emoção firme para amar o Senhor, uma vontade decidida a estar diante de Ti. Senhor, toma esse tempo na Tua Palavra para nos edificar. E livra-nos, Senhor, de conhecermos uns aos outros segundo a carne. Livra-nos de repararmos nas fraquezas, Senhor, mas seja o Teu poder sobre cada um de nós. Nós estamos olhando totalmente para Ti. E sabemos que o Senhor pode nos edificar pelo Teu bom prazer, Senhor. Repreende o Teu inimigo e glorifica a Ti mesmo. Edifica-nos na Tua Palavra. Nos ajuda a ver as coisas que o Senhor deseja que vejamos. Unge-nos e habilita-nos, Senhor. Totalmente confiados a Ti, nós nos entregamos mais uma vez. E Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, então nós vamos dar continuidade ao que nós iniciamos ontem, falando sobre a primogenitura, a igreja, o reino dos céus e a igreja, ou a primogenitura, a igreja e o reino. Queremos avançar um pouquinho mais hoje, chegando a tocar nos aspectos da igreja, da sua relação com o reino, conforme o Senhor mostra na sua palavra. Ontem nós paramos exatamente na parte que falava da oferta feita à nação de Israel em relação ao reino futuro. Aquela parte da porção dupla da herança, que dizia respeito à porção terrena e à porção celestial. Só que nós não vimos ontem como que a nação de Israel, com detalhes, perdeu também essa segunda porção, e como que nós, que éramos gentios, mas fomos incluídos, graças ao Senhor, no eterno propósito de Deus em Cristo. Porque o eterno propósito de Deus em Cristo, o que diz Efésios capítulo 1? Efésios 1, versículo 9. Que Deus nos desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu eterno propósito. Qual é o seu eterno propósito? Fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos,
todas as coisas, tanto nos céus como também na terra. Então, o reino, o encabeçamento de Cristo, irmãos, ele é universal. É uma coisa, vamos dizer assim, cósmica, porque afetará a terra e também os céus. E para isso o Senhor tem uma parte da herança destinada a um remanescente judeu, mas também tem a sua parte celestial, que é a igreja na qual nós estamos incluídos. E é para nós. E Ele fez esse chamado e todos os que nele creem estão incluídos nessa vocação. Agora vamos olhar mais um pouquinho como que esse desenvolvimento, né, dessa herança chegou até nós. Como que Israel perdeu isso e como que a igreja surge e a posição da igreja dentro disso. Tanto, hoje, se o Senhor permitir, tanto vendo o aspecto universal da igreja, como também nós vamos ver que o Senhor trata com o aspecto local da igreja. Que trata, irmãos, principalmente com a nossa experiência prática como irmãos. Porque se o Senhor não tiver um ambiente onde de modo prático Ele possa lidar conosco e nos edificar, tudo vai ser como um irmão falou, aquela cidade muito bela, muito linda, mas que você não sabe qual é a porta por onde você entra. Então nós vamos ficar só na visão, para entrar mesmo. Já é difícil, como eu vinha comentando onde foi o irmão Diogo no carro, né, que nunca a nossa experiência corresponde 100% ao que nós vemos. Né, como aquela frase do irmão Darby, né? Os olhos sempre alcançam mais longe do que os pés conseguem ir. Mas bendito seja o Senhor, porque tem que começar nos olhos, né? E aí os nossos pés aos poucos vão ser encaminhados para alcançar aquilo que vemos. Mas nós temos que começar a ver, porque visão espiritual não é tudo, mas é sempre o começo de tudo. E depois, pelo Espírito Santo, o Senhor vai nos ajudando, tornando a palavra dele, que é Logos, em rema. Ele vai nos ajudando a vivenciar aqui, irmãos. Mas tudo vai ser com a graça dele. E tudo tem que ser de modo muito prático, muito real na nossa vida, senão não há como ter, né, verdadeira edificação. Então o Senhor não é só teórico, Ele não é idealista, Ele é muito prático. E Ele para isso tem a sua igreja como um lugar onde nós podemos hoje crescer, onde nós podemos ter a entrada para o seu reino preparada para nós. Amém? Então aqui em Isaías capítulo 6, vamos voltar a considerar uma coisa que lemos em Isaías 6. Aqui, esse capítulo é muito lido, principalmente pelos missionários, quando estão falando de missões, de evangelismo, né? E foca-se aquele versículo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Né? Porque Isaías vê a visão de Adonai, do Senhor, daquele que é o Senhor absoluto, o governante supremo. Porque quando no capítulo 6 ele fala: eu vi o Senhor, a palavra Senhor aí não é Yahvé, mas é Adonai, o Senhor soberano, aquele que de fato tem o direito de governar e reinar. No ano da morte do rei Uzias, ele viu Adonai assentado sobre um alto e sublime trono. E aí é dito que nessa visão que ele tem do templo celestial, o Senhor está com suas vestes, as abas de suas vestes enchendo o templo, enquanto os serafins voam diante dele e proclamam a santidade de Deus. E o Senhor então pergunta, né? Isaías primeiro vê isso e fica quebrantado diante da revelação. Ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí então vem a pergunta de Deus, depois que ele é tratado e purificado: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aqui Isaías estava vendo Yahvé, Adonai, o Deus que é trindade. É muito interessante, irmãos, que no capítulo, sem sombra de dúvida, o Pai estava sendo visto aqui, mas o Filho estava sendo visto aqui, e o Espírito Santo estava sendo visto aqui. Até o louvor dos serafins é em forma de tristagem. É santo, santo, santo. Por que não duas vezes santo apenas? Porque é Deus triunfa. Porque é Deus triunfa. Por que não é santo só uma vez? Porque é a trindade que está sendo vista nessa visão gloriosa. A prova disso é que João capítulo 12, quando ele cita esse texto de Isaías, ele diz que Isaías isto falou, falando de Jesus. João explicando esse texto, aplicando a Jesus. Porque viu a glória do Senhor Jesus e falou a respeito dele. Então o Filho estava aqui. Mas em Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo está citando o texto de Isaías,
Ele diz que o Espírito Santo é que falou essas palavras: a quem enviarei. Então Isaías estava vendo também o Espírito Santo. Então a Trindade está sendo vista aqui. E a Trindade está sendo vista aqui. E embora esse versículo seja visto relacionado a quem enviarei, quem há de ir por nós, como uma mensagem de salvação para todas as pessoas, para o que Isaías estava sendo enviado aqui? O que nós lemos no texto? Os irmãos lembram? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías fala o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus ordena ele ir fazer o quê? Coisa esquisita. Eu queria perguntar isso aqui para os irmãos, porque a gente lê isso aqui como se fosse: aleluia, o Senhor está indo, mandando o profeta salvar o povo. O que Deus está ordenando Isaías fazer? O que está escrito aí no versículo 9? Então disse ele, disse o Senhor a Isaías: vai e dize a este povo: ouvi, mas e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna, é imperativo. É Deus que está ordenando isso. Torna insensível o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Irmãos, como que nós explicamos isso aqui? Acaso Deus deseja que algum homem se perca? Deus deseja fechar a visão de alguém? Ou o Senhor quer abrir os corações? O Senhor quer que os olhos vejam? E como que a gente explica esse texto aqui? Nós vamos ver que esse texto é uma profecia. É uma profecia que em primeiro nível se cumpre em relação ao povo de Judá da época de Isaías. Mas num segundo nível, porque Jesus vai fazer a interpretação desse texto, ele diz que isso começa a se acontecer ali nos dias dos judeus no ministério público de Cristo na terra. E o calvinismo estaria certo, mas não está, graças a Deus, em dizer que Deus deseja que alguns se percam e que outros sejam salvos pelo mistério da sua vontade, se só esse versículo de Isaías tivesse escrito também. Porque aqui é imperativo, Deus está falando assim: fecha os olhos desse povo. A palavra hebraica significa passa uma cola nos olhos para que eles não consigam abrir, e eles fiquem cegos. Fecha-lhes os ouvidos, endureça-lhes o coração. Mas isso quer dizer que Deus quer que alguns se percam? De forma nenhuma. Graças a Deus que quando nós lemos Mateus capítulo 13, nós vimos que Jesus explica o texto de Isaías, mas lá tem uma diferença. Eu ia pedir para os irmãos abrirem comigo lá em Mateus 13 de novo, tá? Para nós vermos como é que Jesus agora aplica esse texto de Isaías. Porque, irmãos, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Ele é amor e nele não há ódio. Ele não deseja que nenhum homem pereça. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando versículos como esse aqui aparecem na Escritura, nós temos que procurar um outro versículo que é para nós entendermos isso aqui, sem ferir o caráter de Deus. Porque se Deus for um Deus que deseja que alguns se percam, como é que pode dizer que Ele quer que todos sejam salvos? E seria um terror, você imagina? Então, em Mateus 13, quando nós lemos lá, eu ia pedir para nós lermos de novo, isso tem tudo a ver com o que a gente vamos tentar compartilhar aqui hoje. Quando o Senhor Jesus está aplicando o texto de Isaías, porque lembre-se, isso aqui tem um cumprimento imediato no tempo de Isaías. Sabe qual é o significado do nome Isaías? Salvação de Yahvé. Sabe qual é o significado do nome Jesus? Jesus. Tem uma fonética parecida com Isaia. No hebraico o som é parecido. Significa Jeová é a salvação. Isaías é a salvação de Jeová. E Jesus é Jeová é a salvação. Então aquele povo rejeitando a mensagem de Isaías e sendo endurecido por isso, é uma figura dos judeus rejeitando a salvação de Jesus e sendo endurecido por isso. Por isso que tem um primeiro nível de cumprimento nos dias do próprio Isaías. Sabe por quantos anos Isaías profetizou sendo rejeitado? 50 anos.
50 anos pregando e ninguém creu. Sabe quanto tempo o Senhor Jesus pregou com sinais e prodígios e foi rejeitado? 3 anos e meio. Mas o tempo menor do Senhor Jesus é compensado por ele ser quem era. O próprio Filho. Quando o servo foi enviado para trazer salvação, foi rejeitado. Quando o próprio Filho veio pregar, ele também foi rejeitado. E assim se cumpre a parábola da vinha. O Senhor da vinha enviou seus servos para buscar fruto. E eles mataram os servos, como fizeram com Isaías, serrando ele ao meio. E então ele falou: enviarei meu filho, meu único filho a quem tenho, a esse com certeza respeitará. Mas o que fizeram os homens da vinha com o filho da vinha? Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e a vinha será nossa. Foi isso que os judeus fizeram. Eles cerraram Isaías ao meio. Eles partiram também o Senhor Jesus ao meio do Calvário. Então você está percebendo a simetria? Só que quando Cristo explica o texto de Isaías em Mateus 13, ele coloca uma coisa que não aparece em Isaías. Porque Isaías está falando do ponto de vista da soberania de Deus. Do ponto soberano de Deus, sim, Deus endureceu o coração do povo. Mas é Mateus 13 que vai explicar por que Deus endureceu. Há um motivo. Deus nunca, irmãos, eu queria repetir isso aqui em alto e bom som. Deus nunca endurece o coração de ninguém, em primeiro lugar. Ele nunca deseja que ninguém se perca. Ah, mas ele endureceu o coração de Faraó. É mesmo, é verdade. Mas lembre-se que ele só endureceu o coração de Faraó depois de pelo menos 4 vezes Faraó ter endurecido o seu próprio coração. Quando Deus determina endurecer o coração de alguém, é porque essa pessoa já decidiu ficar com Deus. Então Isaías está falando do ponto de vista de Deus, como se Isaías estivesse olhando a ótica do que Deus está fazendo. Mas o Senhor Jesus, que é Deus encarnado, vai explicar o motivo de Deus fazer isso. E aí nós vamos ver que a culpa principal é do povo judeu. Vamos lá em Mateus 13, então, que a gente leu aí, ó. No versículo... A gente leu agora? 13 e 14, né? É isso? Porque eu estou em Mateus 13 aqui. Isso. Por isso, porque os discípulos começam a perguntar para o Senhor: por que você está falando por parábolas? Aí o Senhor fala: por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem. Olha, eu estou falando por parábolas por esse motivo, porque eles estão vendo e não veem. Ouvindo, não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumprem. Na verdade, o texto grego fala: neles está se cumprindo agora. O que está se cumprindo agora? A profecia de Isaías. E aí Jesus cita Isaías 6. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Agora, por que, irmãos? Porque Deus quer assim? É essa explicação de Mateus que não está lá em Isaías. Jesus vai explicar Isaías. Por que eles estão vendo e não veem? Deus lá em Isaías falou: torne sensível. Mas quando Deus fala para se tornar insensível o coração, quando Deus vai endurecer o coração de alguém, é porque primeiro a própria pessoa determinou ficar dura. E Deus agora está respeitando a decisão dela. Então no texto aqui fala: porque, a explicação, a conjunção. Porque, aqui está o motivo. Porque o coração deste povo está endurecido. É por isso que neles está se cumprindo a profecia de Isaías. A culpa nunca foi de Deus, irmãos. Deus não é o autor do mal. Deus não decretou a existência do mal. Isso é mentira. Deus não deseja que o homem pereça. Deus deseja que todo homem seja salvo. E não só que todo homem seja salvo, mas que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. E de acordo com a Bíblia, o pleno conhecimento da verdade é a maturidade em Cristo para alcançar a glória. É isso que Deus deseja para todo homem. Agora, se o homem não deseja isso, é por escolha do homem. E aí Deus, respeitando o arbítrio da sua criatura, diz: você quer ficar duro? Então tá bom, duro você vai ficar. É como dizia o nosso irmão Lewis: no final da história só existirá 2 tipos de pessoas: aqueles que dizem a Deus: faça-se a tua vontade, e aqueles a quem Deus infelizmente vai ter que dizer: seja feita a sua vontade. Todos que estiverem no inferno são da segunda opção. Foi aqueles a quem Deus vai ter que dizer que se faça a sua vontade, porque se Deus for fazer a vontade dele,
todos estarão na glória. Para ir para o inferno, é a pessoa que tem que querer. Ninguém vai para o inferno às cegas. Vai condenado, fica endurecido porque viu a luz e rejeitou. E essa era a condição de Israel. Sabe, irmãos? Quando o Senhor Jesus aparece, por isso que eu pedi para nós lermos também Isaías capítulo 11, vamos voltar agora lá no capítulo 11 de Isaías, e vamos ver uma coisa interessante, que acontece muitas vezes nos profetas. Muitas vezes. Muitas vezes quando uma profecia está sendo feita, o profeta olha a profecia como se fosse dois montes juntos um do outro. E ele profetiza as duas coisas ao mesmo tempo. Mas por que isso é assim? Porque embora Deus conheça todo o futuro e Ele sabe antecipar tudo que as pessoas vão fazer, na experiência Ele oferece uma chance verdadeira. Porque Deus não é determinista. Você está entendendo? Deus não é determinista. O desejo de Deus, a onisciência de Deus não viola a liberdade da criatura. E o que Deus deseja é que, sim, muitas das suas intenções em relação ao seu reino, ao seu desejo, possam acontecer com a cooperação do homem, pela graça de Deus sempre, mas com a cooperação do homem, de uma forma contínua. Então, algumas profecias como Isaías capítulo 11, a gente vai ver aqui que tem, na verdade, você vai ver que tem as duas vindas do Senhor aqui mencionadas. Vamos ler o versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Isso aconteceu? Sim. O que era o tronco de Jessé? Era a casa de Davi. Jessé era pai de quem? De Davi. E em Jessé, por meio de Jessé, surgiu a família real de Davi. Essa família real de Davi, o que os irmãos acham? Ela cumpriu toda a vontade de Deus ou ela fracassou também? A família de Davi fracassou. Tanto é que lá em Jeremias é dito que aquele descendente de Davi, o rei Jeoacás, ele foi amaldiçoado a nunca um homem da sua casa sentar no trono. Só que o problema é o seguinte: esse rei era o descendente, filho de Salomão. E Deus havia jurado para Davi antes que um descendente de Davi, da linhagem de Davi, se assentaria no seu trono. Aí a idolatria, Satanás, irmãos, ele, para tentar burlar esse propósito de Deus, ele não só fez com que as 10 tribos e meia fossem levados cativos por idolatria para o norte, como ele também começou a fazer uma sedução idólatra sobre Judá e sobre a família de Davi, de tal forma que o próprio Salomão caiu em idolatria e todos os descendentes dele caíram em idolatria, com exceção de alguns reis como Ezequias e Josias. A maioria caiu, irmãos. E sabe o que Deus foi obrigado a fazer? Permitir que esse povo de Judá também fosse levado cativo. E aquele descendente de Salomão, Jeoacás, ele foi amaldiçoado e nenhum dos seus filhos se assentaria mais no seu trono, Deus disse. Eu acho que a hora que o diabo ouviu isso, você imagina qual foi a sensação? Ganhei. Agora eu quero ver ele cumprir a profecia. Agora eu quero ver a palavra de Deus não cair por terra. Porque as 10 tribos e meia foram levados cativos. As 10 tribos do norte estão falidas. E a casa de Davi, da tribo de Judá, fracassou também. A ponto de Deus determinar que não haveria mais um descendente de Salomão que se sentasse no trono. Acabou. Se o Messias vem de Davi e é, portanto, descendente de Salomão, ele não pode mais ser rei. Porque senão Deus vai voltar atrás na sua palavra. Ah, irmãos, mas você acha que o diabo ia pegar Deus assim? Você acha que o plano de Satanás ia funcionar? Ou você acha que, como diz o irmão Gino, o Senhor já tinha uma carta na mão? O Senhor sempre tem uma carta escondida. Como diz em Jó, ele frustra o sábio na sua própria astúcia. A própria astúcia do sábio, daquele que parece sábio, é frustrada pela loucura de Deus. Sabe o que aconteceu? Lembra de um episódio sobre Moisés lá no deserto? Quando um homem chamado Zelofeate não tinha filhos, ele morreu sem deixar filhos, aí ficou só as filhas. Aí as filhas foram fazer o quê? Junto a Moisés. Querer a porção de terra. Por pedir a porção de terra. Falou, não, mas peraí, nosso pai vai ficar sem herança?
Vai se apagar a memória do nosso pai? E aí o Senhor falou para Moisés, lá em Números, o que elas falam é justo. Portanto, quando um homem morrer como não tendo filhos, a parte da herança pertencerá às suas filhas. Irmãos, se tornou lei em Israel, validado como lei. Então Deus disse assim que Jeocás seria como um homem amaldiçoado, como não tendo filhos. Ora, ele é descendente de Salomão. Só que agora todos os descendentes dele foram amaldiçoados e não pode sentar no trono, porque ele é como um homem que não tem filhos. José, se você olhar a descendência de Mateus, ele descende desse rei amaldiçoado. Se Jesus fosse filho de José, ele não poderia se assentar no trono. Entendeu? Mas o que acontece? Davi não teve só Salomão de filho. Davi teve um filho mais novo chamado Natã. E se você olhar a genealogia de Lucas, Natã é o ancestral de Maria. E por meio de Maria, Jesus continua tendo o sangue do rei Davi. E Maria é a filha mais nova de Davi. E é mulher. Como em Jeocás ele não pode se assentar porque ele é como um homem que não teve filhos, aplica-se a Jesus a lei das filhas de Zelofeade. Quando um homem morrer como não tendo filhos, o direito passa para a filha. Quem que é a filha de Davi? Maria. E Jesus é o que de Maria? Filho. Então Jesus ganhou direito ao trono de forma legítima. Irmãos, por causa de uma lei, de uma questão da terra. O Senhor é o rei legítimo, que vai se assentar no trono. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas quando fala então do tronco de Jessé, está falando da família de Davi. O que aconteceu com a família de Davi? A família de Davi, irmãos, foi reduzida a um tronco seco. Porque se você olhasse, quem poderia imaginar que toda a descendência real da casa de Davi poderia se reduzir a um casal pobre de Nazaré? Enquanto todas as outras árvores do mundo estavam em evidência e em potência, Roma, Grécia, Babilônia, Pérsia, os gentios estavam agora no domínio. E a casa real de Davi? Um tronco. Quem podia olhar e achar que dali vai sair alguma coisa? José e Maria viram isso. Viraram motivo até de cantigas, até de José e Maria. José e Maria. O pobre casal de Nazaré. Mas desse tronco seco, um rebentinho vai sair. Quem é o rebento? Quem é o rebento? O nosso Senhor Jesus, que é rei. Então, irmãos, está seguro, o propósito de Deus continua seguro. Desse tronco saiu um rebento, nas suas raízes, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele. Isso já aconteceu também ou não? Repousou ou não sobre Jesus? O Espírito de Yahvé, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Já aconteceu, meus irmãos? Quando que o Espírito Setúplo de Deus repousou sobre Jesus? No batismo dele. Então, na primeira vinda de Cristo, de fato, do tronco falido, vamos dizer assim, entre aspas, de Jessé, parecia um tronco morto que não tinha esperança, saiu um rebento. Também sobre esse rebento repousou os 7 espíritos. Por isso que em Apocalipse o Senhor Jesus aparece com 7 olhos, 7 chifres, 7 tochas, envolvendo o cordeiro. São 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra que estavam sobre o Messias. Assim como sobre o rebento veio o óleo setúplo, assim sobre o cordeiro estão 7 chifres. Bendito seja o Senhor por isso. Isso já aconteceu. Versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Isso já aconteceu? Já ou não? Jesus teve o seu total prazer na sua piedade e reverência a Deus? Com certeza, irmãos. Ele disse para os discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai e realizar as suas obras. Sua obra. Agora olha só o versículo. Continua. Não julgará segundo a vista dos seus olhos. Isso também ele fez ou não no ministério dele na terra? Sim. Ele julgou segundo a aparência alguma coisa? Quem parecia mais justo? Judas ou Pedro? Quem parecia mais justo? Os fariseus ou os pecadores declarados? Quem parecia mais justo eram os fariseus. Parecia, mas o Senhor nunca julgou segundo a aparência. Os próprios escribas, na última semana dele, falam o que para ele?
Mestre, sabemos que és mestre segundo a verdade e que não julgas segundo a aparência. Irmãos, tudo isso aconteceu na primeira vinda dele. Mas continuamos lendo. Todos esses versículos aqui, eu só queria mostrar isso aqui para os irmãos. De acordo com a profecia, tudo isso aqui é o reino dele. Quando o reino dele viesse, tudo isso ia acontecer. Mas vamos continuar lendo. Não repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, nem julgará mas julgará com justiça os pobres. A partir do versículo 4, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. O Senhor Jesus julgou os pobres com justiça? Não. Ele foi árbitro de alguma questão? Não. Foi ou não? Aqui está falando que ia fazer isso. Mas acho que... Já cumpriu isso aqui? Não. Continuamos lendo. E decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. O Senhor protegeu os mansos da terra na primeira vinda dele? Seus próprios discípulos que ele exortou a ser manso, irmão, morreram tudo martirizados. Ele interveio para impedir o martírio? Não. Continua. Ferirá a terra com a vara de sua boca. Ele fez isso? Não. E com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Nós sabemos a que esse versículo se aplica. Segundo Tessalonicenses 2, diz que então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. É de lá que Paulo está tirando essa expressão. Como é que Paulo fala que o Senhor Jesus vai matar o anticristo com o sopro da sua boca? Diz a eles. E o destruirá ou o anulará pela fulgor poderoso da sua vida, a epifania da sua parousia. Então isso aqui não se cumpriu ainda. E depois começam as profecias falando da paz, dos animais vivendo em paz, da terra redimida e restaurada. Irmãos, nada disso que aconteceu. Então aqui, olha só que interessante. Está sendo colocado dois eventos que nós aqui sabemos, que tem um período, certo? De intervalo entre o primeiro evento e a segunda parte dos eventos. Mas deixa eu fazer agora uma pergunta para os irmãos. Deus queria que fosse assim? Não, irmãos. Por que Deus coloca então os dois eventos juntos? Porque se os judeus tivessem aceitado o Senhor Jesus, essas duas coisas teriam ocorrido normalmente. Você entendeu? O que fez fazer o que fez com que fosse necessário ter esse parêntese? A rejeição deles. Entendeu? Porque eles rejeitaram, e Isaías 6 já profetizava que eles iam rejeitar, então foi colocado um intervalo. Deu para entender? Aí você fala, mas irmão, que nem eu falei ontem, mas não estava escrito que por presciência de Deus ele seria morto? Irmão, mas quem disse que ele ser morto não poderia acontecer se os judeus tivessem aceitado? Ele poderia ter sido aceito pela nação, poderia ter sido entregado aos romanos, os romanos poderiam ter crucificado ele da mesma forma, ele ressuscitaria logo em seguida e inauguraria o reino, começando pelos judeus e alcançando depois a nós gentios, e de toda forma a igreja estaria incluída. Mas já que Deus sabia que os judeus não creriam, ele anunciou isso de forma profética e usou a rejeição de Israel para introduzir uma era parentética, da onde agora ele se volta para os gentios a fim de constituir um povo entre os gentios para o seu nome, que somos nós, a igreja. Entendeu? E aí só depois que a era da igreja passar é que essa outra parte da profecia vai se cumprir. Foi introduzida a era do mistério, para só depois vir a manifestação. Então é agora, irmãos, e nesse ponto que nós vamos considerar, a igreja tem um papel importantíssimo nessa era. Ela não é uma coisa pequena. Ela é uma era introduzida para nos preparar para esse tempo. Sabe por quê? Porque como nós vimos ontem, é a porção dos crentes que herdarão a parte celestial da primogenitura prometida aos descendentes de Abraão. Os judeus perderam para sempre isso quando rejeitaram o Senhor Jesus, porque a rejeição da terra de Canaã sobre Moisés fez com que eles perdessem temporariamente aquela terra. Depois eles foram devolvidos para ela, mas a rejeição do filho foi algo mais grave. E a porção que o filho poderia trazer, eles perderam como nação para sempre.
E foi introduzida uma aliança, uma nova aliança antecipada para nós, para que nós, na igreja, fôssemos preparados para a era que há de vir. É para isso que o Senhor está nos preparando. Irmão, como diz o irmão Deus, quanto tempo você acha que o Senhor resolveria? Se o problema dele fosse resolver os problemas do mundo, em primeiro lugar, se a questão dele fosse essa, você acha que ele levaria quanto tempo? Piscar e fechar de olhos. Já demorou. Abrir e fechar de olhos demora muito. Nós estamos falando de Deus infinitamente poderoso. O irmão Deus gosta de falar isso, né? Irmão, quanto tempo você acha que levaria? Para o Senhor colocar toda a casa em ordem. Se o problema fosse esse para ele. Piscar de olho. Demorou, irmão. Demorou. Mas por que então? Por que todo esse tempo? Por que a nação de Israel está deixada na dureza por enquanto e a igreja está aqui? Nós estamos fazendo o que aqui como igreja, irmãos? Porque o Senhor deseja produzir uma noiva para ser co-herdeira dele. E quando se fala de relacionamento, as coisas não podem ser forçadas. Não se tiver amor envolvido. Se tiver tirania, aí o marido faz a esposa virar uma boneca de plástico, escravinha, e a esposa fica igual a boneca. Te amo. Mas Deus não está fabricando bonecas. Deus quer uma noiva digna. Aí, irmãos, começa a ter um problema. Assim, vamos dizer problema, né? Porque para Deus não tem problema, mas vai depender da nossa cooperação. E aí o processo vai ser um pouco mais lento, mais demorado. Então, vamos lá agora para Mateus. Depois que a nação de Israel rejeita o Senhor Jesus e a rejeição chegou ao clímax, no capítulo 12 de Mateus, que nós lemos, quando eles blasfemam contra o Espírito Santo. E, irmãos, eu não vou gastar tempo aqui, senão nós vamos ficar só nesse aspecto da blasfêmia. Isso é muito longo para explicar por que foi tão grave isso que eles fizeram aqui. Depois os irmãos podem ouvir com outro compartilhar, um outro áudio, a gente já falou sobre isso, está até postado na internet. Mas depois que eles fazem isso, isso foi um pecado nacional que eles fizeram, a nação pecou como nação, foram deixados no endurecimento. Tanto é que você passa a ver uma coisa, a gente leu aqui falando de Jesus falando para eles sobre a gravidade da blasfêmia contra o Espírito, que foi um pecado nacional que eles cometeram. Eles não cometeram só como indivíduos, foi a nação. Está entendendo? Foi como nação, no sentido coletivo, que eles fizeram isso. Tanto é que Jesus falou assim: quem comigo não ajunta, espalha. O que o Senhor estava fazendo diferença quando ele falou isso? A que Jesus estava se referindo? Todo mundo, eu já vi até pastores usando esse versículo para aplicar a eles. Quem não é por nós, quem não é contra nós é por nós. Quem conosco não ajunta, espalha. Como se eles fossem os que estão ajuntando ou espalhando. Não, esse texto está fazendo referência a Deuteronômio, quando diz que se eles desobedecessem a Jeová, eles seriam espalhados por todos os povos da terra. Sabe o que Jesus está dizendo aí? Vocês, povo judeu, o povo que o Messias veio para ele, que quis ajuntá-los como uma galinha junta os pintinhos debaixo das asas. Eu vim para ajuntar, para reunir toda a casa de Israel e oferecendo a vocês o reino celestial. Mas vocês não quiseram, vocês rejeitaram o reino. Como vocês não quiseram se ajuntar comigo, agora vocês serão espalhados. Sabe quando isso começou a acontecer? No ano 70 depois de Cristo. O templo foi destruído, foi pilhado, e os judeus foram espalhados por toda a terra. As 10 tribos já tinham ido. A tribo de Judá e Benjamim foi também. Isso foi um juízo de Deus sobre eles que durou até... quando? Até hoje. Até 1948. Quase 2000 anos. Agora, olha só. Depois que o Senhor é rejeitado por eles, o Senhor começa a introduzir um novo princípio, onde nós seremos enxertados na boa oliveira. Nós éramos oliveira brava. Sabe o que é uma oliveira brava? É uma oliveira híbrida. É uma oliveira que não é pura. Nós tínhamos alguma coisa de Deus, mas tinha alguma coisa misturada também. Nós não éramos da raça eleita.
Os pactos de Deus. Não foi conosco que ele fez os pactos. Tínhamos alguma coisa, porque até nas nações Deus tinha um pacto em Noé. Mas não se comparava, irmãos, ao grau de superioridade que a nação judaica tinha. Nós éramos a oliveira brava. Mas os gentios, quando os galhos naturais foram quebrados, os gentios são enxertados. Isso é Romanos 11. Certo? E aí o que o Senhor começa a fazer? Tem umas coisas estranhas que o Senhor passa a fazer a partir de Mateus 12. Vamos voltar para Mateus 13. Antes de ler Mateus 13, Mateus 12 ainda. 12:46. Falava ainda Jesus ao povo, ou seja, o Senhor Jesus está falando a quem? Ao povo. Que povo é esse? O povo que tinha acabado de concordar com a decisão dos escribas e fariseus na blasfêmia contra o Espírito Santo. O Senhor estava falando para eles que a condição espiritual deles se tornaria pior do que a primeira, a partir de então. Jesus ainda estava falando essas coisas ao povo, quando eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. A mãe de Jesus representa o quê? Como uma mãe em relação ao filho? O elo da carne, do sangue, da família, o parentesco natural. Certo? Não é isso? Maria era uma judia, não era? Os irmãos de Jesus eram os irmãos dele na carne. Aqueles que não acreditavam nele. Tanto é que Marcos acrescenta uma nota dizendo que eles queriam nessa hora prender Jesus, porque achavam que ele estava louco e fora de si. Nem mesmo os seus irmãos de João acreditavam nele. Mas eram seus parentes na carne. Tinha um elo na carne com ele. E antes da blasfêmia contra o Espírito, irmãos, o Senhor veio para quem primeiro? Para os parentes da fé espiritual? Para a família espiritual ou para a família judaica na carne? Para quem que ele veio? Ele veio para Judá. Ele veio para que eram os seus. E os seus não receberam. Certo? Então aí esses seus, segundo a carne, segundo o parentesco na carne, que não receberam, representados em Maria, os seus irmãos na carne, vieram falar com ele. Aí o que Jesus faz? Porém ele respondendo ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Parece que outro. Meu Deus do céu. Não parece, irmã? Você lê isso, mas Senhor, como o Senhor trata Maria desse jeito? Seus irmãos? Bem na hora que ainda, quem lê isso aqui, você entendeu? Fala, puxa, eles nunca creram. Na hora que querem te falar, o Senhor me dá uma dessa ainda. Mas irmãos, primeiro, eles não queriam vir para falar: ô Senhor, vamos lá, conversa, nos convence de alguma coisa. Não, eles queriam prender Jesus. Isso é o que Marcos está falando. Queriam falar para ele: para com isso, vai cuidar de você, vai comer, vai se alimentar. É isso que eles queriam fazer. Leia Marcos 3, depois você vai ver texto paralelo aqui. E em segundo lugar, Jesus não está sendo mal educado. O Senhor passa a tomar aqui um comportamento parabólico, um comportamento de portento. O que é um portento? O portento é quando uma profecia ou um ensino é feito através de uma atitude. Lembra de Saul e Samuel? Saul e Samuel. O que acontece? Saul ofereceu o sacrifício que não era para oferecer. Samuel chegou, disse que Deus rejeitou ele e virou as costas. E quando Samuel virou as costas, Saul agarrou no manto dele. E quando ele agarrou no manto de Samuel, o manto de Samuel se rasgou. E aí Samuel falou o que para Saul? Assim Deus rasgou de ti o seu reino. Então aquele ato feito passou a indicar uma palavra de Deus para eles. Jesus faz a mesma coisa, ele faz um portento aqui com Maria e os seus irmãos. Maria, que é o parente na carne, e os seus irmãos, que é o parente na carne, que representam os judeus, aqueles com quem ele tem uma ligação na carne, querem falar com ele. Aí ele fala assim: não, acabou o relacionamento na carne. Eu não tenho nada a ver mais com o povo judeu. Irmão, que coisa séria. Eu não tenho nada a ver com o que eu tenho ligação na carne. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Antes, a ligação era o povo da carne de Abraão. Mas agora a ligação vai depender de fé. Vai depender de crer nele ou não. E ele fala: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Não é? E estendendo a mão para os discípulos. Quem são os discípulos? Os discípulos são os que acreditam. São os que creem. Então o Senhor está introduzindo um novo
princípio de relacionamento com ele aqui. Aqui, irmãos, ele começou a cortar definitivamente todo o trato que ele tinha com os judeus. A partir de agora, os judeus serão esquecidos, deixados como nação de lado. Não vai depender mais de ser filho na carne de Abraão. Vai depender de fazer ou não a vontade de meu Pai. E a primeira coisa que o Pai exige de todo homem em relação ao Senhor Jesus é: crede. Creiam naquele que o Pai enviou. Essa é a primeira vontade de Deus para todo pecador. E agora é qualquer um. Note como é que Jesus fala. E estendendo a mão para os discípulos, diz: eis minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer, já não é mais quem tem o sangue de Abraão. Não, é qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. A minha família agora não tem nada a ver mais com o sangue de Abraão. Tem a ver com quem creu, não. Qualquer um que crê está incluído. E aí ele continua o seu portento. Ele continua fazendo algo misterioso aqui. No capítulo 13 fala: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, veja, ele saiu da casa, no mesmo dia. Assentou-se à beira-mar. Então, ele estava na casa, ele virou as costas para a casa e se dirigiu para o mar. A casa do Messias sempre é figura do quê? A casa do Messias é que pertence a ele. O Senhor Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. Portanto, a casa do Messias é o templo e a nação de Israel. Certo? A casa dele aqui era um sinal da nação de Israel. E ele se virou para o mar. O mar na Bíblia é uma figura do quê, de acordo com o Apocalipse? Do mundo gentil, dos povos, línguas e nações. Aí ele vai para o mar, certo? Grandes multidões se reuniram perto, a multidão incrédula, de modo que entrou num barco. Veja, ele deixou a casa, se voltou para o mar e entrou num barco que está no mar, mas não é o mar. E do barco ele vai passar a ensinar a nação incrédula que está na praia da terra de Israel. Irmão, o que é isso? O Senhor deixou a casa, a nação de Israel, se voltou para os gentios, mas ele não está lidando diretamente com os gentios. Ele está lidando com alguma coisa que está no meio dos gentios, mas não faz parte dos gentios. O que é isso? O que está no meio de todos os povos, línguas e nações, mas não é da terra? Hã? O que é, irmãos? Ele se voltou para os gentios para tomar algo dos gentios, assim como o barco estava no mar, mas não era o mar. O que é que está no meio de todas as nações, povos, línguas, mas não faz parte desse mundo? A igreja, irmãos. A igreja. A igreja está entre as nações, mas ela é dessa terra? O barco estava no mar, mas o mar não está no barco. Assim também a igreja, ela está nesse mundo, mas o mundo não está nela. Deu para entender? E desse barco ele começa a falar para a nação incrédula de Israel. Se você estuda bem a Bíblia e vai em Romanos 11, é dito que Deus separou um povo eleito dos gentios, dentre os gentios, que é a igreja, para incitar aos ciúmes a nação de Israel. É isso que ele está fazendo. Ele está de dentro do barco falando para a nação de Israel agora. Israel tem que aprender com a igreja. Agora. Porque Israel não tem revelação. Que pena, irmãos. Tem cristãos voltando. Vamos ocupar. Vamos tocar chofar. Né? Vamos usar menorá. Vamos menorá aqui atrás, gente. O que você acha? Quem sabe se você for uma menorá aqui, não enche esse salão todo. Parece mais santo, né? Dá um ar assim, mais. Estamos voltando às nossas raízes hebraicas. Que raiz hebraica? Não tem nada a ver com o povo judeu, a igreja. Irmãos, nós estamos debaixo da graça. E o nosso testemunho é que Jesus é o Filho de Deus. Que foi rejeitado por Israel. Entendeu? Então ele virou as costas para sua casa, se dirigiu para um barco que está no mar, mas não é o mar. A igreja está no mundo gentil, mas não é o mundo gentil. Você sabia, por exemplo, que por causa disso, quem está na igreja... Irmão, tem brasileiro na igreja? Ó, presta atenção na pergunta que eu estou fazendo. Existe brasileiro na igreja? Não. Existe russo na igreja? Não. Existe bárbaro? Não.
O cita que arrancava a cabeça do inimigo, tirava o cérebro e usava o crânio para beber o sangue. O que existe na igreja? Cristo é tudo em todos. A igreja é o Cristo coletivo. E quem está em Cristo é uma nova criação, não criatura. Às vezes a Bíblia traduz criatura, está errado. Porque não está falando de mim, de você como pessoas individuais nós. Está falando de uma nova raça que Cristo inaugurou em si mesmo e se tornou a sua expansão coletiva. Ele está tirando alguns dentre as nações, e aí o judeu que crê nele não é mais judeu. O gentil que crê nele não é mais gentil. Forma um novo homem, uma nova raça, uma criação nova. É um novo homem criado em Cristo Jesus. Esse é o mistério. Esse é o mistério guardado dos séculos e das gerações, que não tinha sido revelado. Não tinha sido revelado. Quando a Bíblia fala do novo homem, não está falando do novo homem do Diogo, do novo homem do Paulo, do novo homem do Daniel, como se o Daniel tivesse um novo homem, o Gustavo tem um novo homem, cada um de nós tem um novo homem, somos um novo homem. Não, o novo homem é um corpo coletivo, com uma cabeça universal. Quem é esse novo homem? É o Cristo coletivo, é a igreja, é a nova raça inaugurada no Senhor Jesus. É a igreja, irmãos. Portanto, não pode haver bárbaro, nem grego, nem escravo, nem livre, nem coisa social. Não é porque o irmão tem dinheiro, não é porque o irmão é desembargador que ele é presbítero. Irmão, isso é coisa. No mundo é que é assim, se a pessoa tem um status, não sei lá, se é juiz, né? O desembargador pode ter lá até um privilégio junto ao presidente. Olha, esse irmão aqui vai dar um belo presbítero. Quem sabe quantos privilégios ele pode trazer para a igreja? Sabe o que ele pode trazer para a igreja? Confusão, ruína. Não é porque um irmão é lixeiro, ou porque ele é pedreiro, ou porque ele é rico, ou porque ele é pobre, que ele é alguma coisa. É a medida de Cristo nele que determina tudo. Amém. Porque na igreja Cristo é tudo em todos. Não tem nada a ver com as coisas dessa terra. Nada a ver com esse mundo. E aí depois que o Senhor faz isso, aí ele passa a contar as parábolas do reino. Nós não vamos entrar nelas aqui, não vai dar tempo. Eu só estou falando isso aqui por quê? Porque agora é que pela primeira vez no Evangelho de Mateus, ele vai citar a palavra igreja. Antes não tem a palavra igreja. Aliás, em toda a Bíblia não existe a palavra igreja antes daqui. Sabe por quê? Porque não era ainda a hora de ele se voltar para os gentios e começar dentre os gentios separar um povo que vai compor a parte celestial da herança de Abraão, que a gente viu ontem. Então agora em Mateus 16 ele vai para as bandas de Cesareia de Filipe. Ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi rejeitado em Israel e agora ele vai para o território gentil. Por que ele está indo para o território gentil agora? Cesareia de Filipe. O que era a cidade de Cesareia? Era uma cidade hebraica? O que os irmãos acham? Era uma cidade judia? Não. Cesareia já ia em homenagem a César. Cesareia. Filipe, tetrarca, fez essa cidade em homenagem a César. A César, o imperador romano. A quarta besta de Daniel. Não tem nada a ver. É uma besta. Você entendeu? É um governo gentil, oposto a Deus. Mas o Senhor Jesus está se voltando para os gentios. Então agora ele vai para o território gentil que não tem nada a ver com Israel, para revelar a igreja que vai ser composta principalmente de judeus ou de gentios? De gentios. Irmão, e o negócio lá era pagão, viu? Era tão pagão, mas tão pagão, que parecia uma Sodoma a céu aberto. Cesareia de Filipe. Era uma cidade extremamente pecadora. Sabe, ali eles adoravam várias divindades pagãs, dentre elas a principal era o deus Pan. O deus Pan é o deus sátiro, é o demônio cheio de... É aquele demônio que aparece com pés de cabra e corpo de homem. Várias incrustações nas paredes, estátuas desse deus do Sileno, do deus Pan. E nesse lugar tão sujo, tão pecador, tão gentil, o Senhor Jesus leva os discípulos. E aí fala, no capítulo 16, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, lá longe,
longe, fora da terra de Israel. Por que ele está indo tão longe para os gentios agora? Porque é ali que vai começar. Perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Note que ele não diz assim: quem diz o povo ser o Cristo? Ou o Filho de Davi? Por que ele usou o título Filho do Homem? Aonde essa expressão Filho do Homem foi usada a primeira vez na Bíblia? Não lembro? A gente leu ontem. Daniel 7. E como Filho do Homem, o governo dele é só sobre Israel ou vai ser sobre povos, línguas e nações? Povos, línguas e nações. Está falando de um reino. Só que agora, irmão, perceba o que ele está fazendo aqui. Ele vai falar da igreja, mas o título que ele usa é Filho do Homem. Sabe por quê? Porque a igreja se torna a porta para o reino. Há uma íntima relação agora entre a igreja e o reino que ele vai trazer. Porque é da igreja que ele vai produzir os governantes desse reino. Então ele não usa o título Cristo ou Filho de Davi. Filho de Davi, renovo de Davi, é o título que ele tem como Messias de Israel. Mas ele cortou as relações com Israel. Certo? Machia, Messias, o Cristo, é o título dele como aquele que foi enviado para Israel. Mas Filho do Homem não está se limitando a Israel. E ele está em Cesareia de Filipe, não mais na terra de Israel. Irmãos, eu queria, por favor, que o Senhor nos desse, irmãos, temor e amor por essas coisas. Porque isso aqui não está aqui por acaso. Se isso aqui não mexe com o nosso coração, de saber que o Senhor tem os seus tratos finos, é porque nós somos às vezes grossos demais. Eu não estou dizendo que essa é a condição dos irmãos, mas que não seja essa a nossa condição, de achar, irmãos, que isso aqui são detalhes pequenos e insignificantes. Até essa hora aqui, Jesus fazia milagres, e ele, até essa hora, não proibia ninguém de chamar ele de Cristo. E quando as pessoas falavam, Filho de Davi, ele atendia. Mas depois disso, ele vai para Cesareia de Filipe e troca o título. Ele usa o título dele de Daniel 7, por quê? Porque ele vai falar do reino, mas ele vai associar o reino à igreja. A igreja é o único caminho que ele tem agora para produzir os governantes do reino sobre povos, línguas e nações. Então, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Não os judeus. Não os judeus apenas, mas o povo. Todos. Inclusive os galileus, que eram judeus mistos. Era o povão. Porque agora não é mais só a casa de Israel, não é só mais Judá, não tem nada a ver com isso mais. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro e disse, tu és o Cristo. Essa é a confissão que Israel devia ter feito, que Jesus é o Cristo. O Filho do Homem é o Cristo. Mas o povo judeu não confessou isso. Mas os discípulos estão confessando de forma antecipada. Mas os discípulos são aqueles que têm relação com os judeus ou com a fé? Com a fé. Então os discípulos estão representando quem ali? O povo de Israel ou a igreja? A igreja, irmãos. Nós reconhecemos o que o mundo todo vai reconhecer um dia. Tu és o Cristo e não só o Cristo. Pedro ainda vai mais longe por causa da revelação de Deus. O Filho do Deus vivo. Pedro admitiu a divindade do Senhor Jesus. Que o Filho e o Pai são Deus. É o que nós cremos também. Israel não vê isso. As nações não veem isso. Mas nós vemos isso. O Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso não podia ser da cabecinha de Deus, irmãos. Você acha que uma confissão dessa, que nem os fariseus, nem ninguém, o Pedro ia ver. Ia dar um passo além, não só vendo que Jesus era o Cristo, mas que ele era divino como Pai. Você sabe quanto trabalho dá para um judeu admitir a Trindade? Não era uma coisa fácil. O Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, uma pedrinha. E sobre esta rocha edificarei a minha... O quê?
igreja. A palavra igreja é usada aqui a primeira vez na Bíblia. E está sendo usada no território gentil. E está sendo associada ao domínio do Filho do Homem sobre povos, línguas e nações. Porque sem a igreja não se levanta aqueles que vão governar essa era vindoura. Agora o Senhor falou, eu edificarei a minha igreja. E os irmãos sabem qual é o significado da palavra igreja. O ajuntamento dos chamados para fora. Para fora de onde? Do mundo. Mas a gente fala do mundo como se se referisse assim a nós sermos tirados do mundo, né? Nós somos salvos, agora estamos vendo. Mas não é nesse sentido só. É no sentido de ele chamar de todo povo, língua e nação, um povo que não é mais gentil e nem judeu, para formar um novo homem, que é a igreja. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Essa palavra igreja aqui se limita à igreja local ou à igreja universal? Universal não é a universal do Macedo, tá? Ela lá só tem nome de universal. A igreja no aspecto universal, que inclui todos os que creem no Senhor, está sendo retratada aqui. Por que nós sabemos disso? Porque ele falou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Irmão, irmã, irmão e irmã, irmãos e irmãs, como que a porta do Hades agora prevalece contra a igreja? Eu quero falar primeiro do aspecto literal disso. Sabe o que isso significa aqui? O Senhor está prometendo que no final a igreja venceria qualquer poder de morte. E isso só pode acontecer, sabe aonde? No reino milenar. Quando os santos glorificados estiverem livres de qualquer tipo da influência da morte. E só quando o reino milenar é que o último inimigo a ser destruído será a morte. Então aqui está falando quando o Senhor edificar a igreja, tudo que é da morte terá sido vencido. Isso não vai acontecer antes do término do reino milenar, quando a Nova Jerusalém ficará pronta. Sabe por quê? Porque até durante o reino milenar vai ter pessoas sendo tratadas pelo dano da segunda morte, sendo tocadas pela morte, sendo deixadas temporariamente no Hades. Mas a promessa do Senhor é que quando toda a igreja for edificada, as portas do Hades, o poder que limita, o poder da morte será para sempre destruído. Isso só vai acontecer, irmão, lá no fim da era vindoura. Então aqui está incluindo todos os salvos, toda a igreja no sentido universal, todos os que creram em Cristo, cada um dos homens que creram em Cristo, que já são crentes no Senhor Jesus agora, nesse exato momento, incluindo o último que está aceitando Jesus agora como Salvador, está incluído aqui. Todos os de eras passadas estão incluídos aqui. E aos olhos de Deus eu posso afirmar que esse corpo, que já é real em Cristo, também inclui os que ainda vão crer. Entendeu? Porque está falando aqui da edificação final, quando o último salvo for acrescentado. E quando esse último salvo, junto com todos os outros, estiver numa condição de vencer a morte para sempre. Para sempre. Nunca mais ter nada a ver com o poder do Hades. Hoje, irmãos, o Hades e a Geena e a morte nos afetam em 3 níveis. Sabia que a Geena, que é o lado do fogo eterno, ela tem 3 níveis? O irmão Dino tem um capítulo de um livro dele que ele fala os 3 estágios da Geena. A Geena, que é o poder do inferno, que aliena o homem de Deus e que, portanto, está ligado ao Hades, nesse sentido, é o poder da morte, das trevas. Ela tem 3 níveis. Tiago 3 fala lá assim. Vamos lá em Tiago 3. Eu já vou, daqui a pouco estou parando já, mais uns 5 minutinhos. Tiago 3. Quando o Tiago está falando da língua, esse membrinho nosso aqui, essa coisinha pequena, que como uma fagulha pequena é capaz de incendiar uma mata toda, ele diz, irmãos, que alguma coisa nessa, agora já, tem relação com a Geena e com a força da morte do Hades. Ele diz que a língua inflamada pelo fogo da Geena agora, já pondo no inferno existencial a roda da criação. Sabe por que existe guerra? Sabe por quê?
Porque o homem consegue falar. Sabe por que existe divisão na igreja? Porque nós conseguimos falar. Meu Deus do céu. O irmão Gino teve um momento interessante. Eu estou contando essa história dele porque ele deixou escrito, mas teve um momento lá que alguns irmãos do Paraguai se dividiram no passado, por causa de uma situação e de problemas de irmãos. E exatamente quando vieram perguntar para ele qual era o partido dele, ele tinha tido um câncer na boca, e a medicina do Paraguai era muito avançada, costurou a boca dele. Ficou um ano com a boca costurada, se alimentando por som. Os irmãos me conhecem. Ele não podia falar. Sabe o que isso fez? Poupou os irmãos de sofrimentos e o irmão Gino se envolveu. Sabe por que o inferno, a geena e o Hades têm algum poder sobre a terra hoje? Porque a língua é inflamada pelo fogo da geena. Uma partezinha do inferno já é sentida na existência humana. Por causa disso aqui, ó. Quando nós tivermos domado isso aqui, irmãos, é a nossa maturidade evidenciada. Uma parte do inferno já vai ter sido vencida. Mas Tiago 3 não fala. Vamos lá. Versículo 6. Ora, a língua, e Tiago está falando da relação dos irmãos agora. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira, mas no grego fala roda da criação. É como se a criação tivesse um funcionamento, uma engrenagem. E a engrenagem inteira da existência é afetada pelo que acontece por isso aqui. Comunicação, grandes empreendimentos, só acontece porque tem comunicação. Se o homem não... Já pensou o que seria o mundo se o homem não falasse? Imagina. Então, a língua faz a roda girar, mas ela também é inflamada pelo fogo, pondo em fogo a roda da criação. E aí Tiago vai falar assim: toda a roda da criação, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ou como diz o texto literal, ela é incendiada pelo fogo da geena. O fogo da geena ganha expressão na nossa língua. Esse é um dos níveis do poder do Hades. Quando nós deixamos de usar a língua para que ela deve ser usada, nós enfraquecemos o poder de Deus muitas vezes na nossa experiência. E quando nós usamos naquilo que não devia ser usado, perde a bênção, irmãos, vaza a bênção e o Hades ganha expressão no nosso meio. Sabia disso? Quando irmãos deixam de testemunhar o Senhor, quando nós estamos falando a palavra e a nossa atitude é de ser calado, de ficar indiferente, o Hades está ganhando expressão no nosso meio. E quando nós deveríamos ficar quietos, quantas vezes nós abrimos a boca? Dá para entender que o Hades tem poder? É dos níveis da morte da gente. Agora já. A língua é incendiada imediatamente pelo fogo da geena, pondo em fogo toda a roda da criação. É o primeiro estágio do inferno da geena, que nós temos que vencer pela vida de ressurreição. Quando nós somos maltratados, mal entendidos, mal interpretados, quando nós nos defendemos, queremos revidar. O irmão Atmani, eu nunca esqueço dessa história, né? Que um irmão ligou para ele e começou a falar mal dele no telefone, ele ouviu, e a esposa dele não aguentou aquilo, porque era 1h30 que o irmão estava falando mal dele no telefone. Aí depois que ele desligou o telefone, ele falou: por que você não fez nada? Ele ficou calado. Aí foi um irmão visitar ele, e ele estava conversando sobre como nós devemos lidar com irmãos que nos maltratam. Aí a esposa dele entrou no meio e começou a contar: é isso mesmo, tudo. E começou a contar tudo que o irmão tinha falado para ele. E o irmão falou assim: vazou. Vazou o quê? Vazou toda a bênção. É o fogo da geena, irmãos. Às vezes a nossa atitude no falar, irmãos, afeta e entristece o Espírito Santo na reunião. Nós terminamos de ouvir a palavra e estamos conversando de futebol, de um monte de coisa. Você pensa que isso não tem nada a ver? Mas o Senhor é entristecido. Se a palavra realmente tivesse causado peso em nós, nós íamos orar. Nós íamos considerar aquilo. Nós íamos falar sobre aquilo que ouvimos.
O irmão Sparks fala que esse é um dos piores problemas que acontecem entre os crentes, é a levianidade, é um nível profano com que a gente se dirige. Às vezes até antes da reunião nós estamos lá envolvidos num monte de coisas, de falar mundano, de descuidado, e nós não sabemos porque às vezes a bênção do Senhor não desce no meio de uma reunião. Por que nós não somos edificados? Por que nossa família não é salva? É a nossa língua, irmãos, que fala demais, descontrolada, leviana. Criticamos irmãos, falamos mal de irmãos, e nós estamos cobertos de razão, mas é como o Devin Frank fala, você tem razão, mas você não tem direito. Porque todo direito foi tirado de nós depois que o Filho de Deus ficou calado na cruz. Eu sei que não é fácil. A minha própria língua não é fácil de dominar, irmãos. Eu só estou falando aqui como alguém que está aprendendo também à medida que fala. Quem me dera se eu estivesse já nesse nível todo. Tenho que confessar para a minha miséria que eu não estou. Mas que o Espírito Santo fale ao meu coração e fale ao coração dos irmãos. Porque muitas vezes é a nossa atitude descuidada, leviana, que já aqui nos faz provar o poder do Hades no meio da Assembleia, no meio da igreja, ou nas nossas experiências. A língua é inflamada já pelo fogo da Geena. Então, o nível do Hades da Geena, você não precisa esperar o tribunal de Cristo para te fazer começar a sentir dores no seu ego e tratar com a sua alma, porque você não quis tratar agora. Agora você já começa a experimentar dor e colher muita coisa que você precisava. Eu e você poderia ter ficado sem colher. Muito fogo faz a nossa alma se inflamar já. Porque um nível da Geena já nos afeta. Mas tem um outro nível. Tem o nível da era vindoura, onde os crentes, embora não sejam condenados para sempre ao lago de fogo, a morte segunda, a segunda morte, o que o Senhor Jesus falou? O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É o lago de fogo. Um crente não pode passar pelo lago de fogo eterno, mas ele pode se não for suficiente agora. Se ele não for salgado com o fogo de Deus agora, para controlar o fogo da Geena da língua dele, ele será salgado com o fogo da Geena vindoura, na era vindoura. E depois tem uma Geena eterna, que é o terceiro nível da Geena, que não é para nós. Essa Geena, essa morte eterna, é promessa do Senhor que toda a igreja vai vencer. Porque essa promessa se baseia não na igreja, mas em Cristo e no que Ele fez por nós. E porque a vida dele está dentro de nós, no final essa vida vai triunfar em nós. Pode demorar um milênio, mas você vai estar tintim quando chegar a Nova Jerusalém. Graças a Deus. Mas você quer esperar só para a Nova Jerusalém? O Senhor falou, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não vão conseguir retê-la. Por fim, a vida de ressurreição irá glorificar todos nós. Toda a morte vai ser vencida. Mas nós podemos ser vencedores e já reinarmos em vida agora, para reinarmos com Ele na era vindoura, para depois a eternidade. Mas ele está falando da igreja no sentido universal. É a promessa que toda a igreja um dia vai escapar de todo o poder da morte. Agora, para concluir, porque eu falei 5 minutos, já passei, vamos para Mateus 18, ver a outra expressão da palavra igreja que ele usa lá. E amanhã não tem. E depois da manhã, se o Senhor permitir, a gente vai ver algumas coisas sobre os tratamentos e relacionamentos da igreja como preparação para o reino, que é o que ele vai falar em Mateus 18 em diante. Os relacionamentos no reino, como que a igreja abre a porta para o reino ou fecha. E aí vai se tornar uma coisa extremamente prática para nós na localidade, na igreja local, tudo isso. Tem a ver com autoridade, tem a ver com submissão, tem a ver com humildade, tem a ver com perdoar irmãos, ser simples, tem a ver com amarrar e desamarrar, exercer autoridade em nome do Senhor, tem a ver com posição de irmãos que são colocados para presidir sobre nós, com a responsabilidade local da igreja diante de Deus, e aí nós já vamos para Atos também, à luz do que Mateus 18 vai tratar. Mas vamos ver que não só a igreja é mencionada no sentido universal a partir de agora, como um povo que Deus levantou para preparar para essa herança, mas também ele menciona a igreja no sentido local. Mateus 18. Ele volta a mencionar a igreja no versículo 15 em diante. Nós só vamos ler e parar por aqui. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Veja que ele está falando o que vai acontecer num relacionamento entre irmãos. Porque o Hades vai ser vencido no final, mas entre a vitória sobre o Hades, tem uma outra coisa que a gente tem que vencer agora.
que é o nosso ego. E que ele já deu o antídoto lá no capítulo 16, quando ele falou da cruz. Mas se teu irmão pecar contra ti, vai arguindo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 2 ou 3 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o a... Essa igreja aqui é universal? Por que eu sei disso? Porque eu não tenho como falar um problema para a igreja no sentido universal. Você tem? Ainda que você fale assim, mas tem internet, eu posso colocar na internet e todo mundo vai saber. Não, o Jonathan Edwards não vai saber. Martinho Lutero também não vai ficar sabendo. Nem os irmãos da Morávia. E eles estão incluídos na igreja no sentido universal. Mas quem está no Sheol não sabe de nada que está acontecendo aqui. E ainda que também na Terra muita gente fica sabendo, não é toda a igreja que vai saber. Tem irmãos lá na África e em outros lugares que não têm acesso à internet. Você não tem como contar, mas você tem como resolver com aquele grupo da Igreja Universal que, todavia, de modo concreto, se reúne numa cidade local. Então, a igreja é como a lua, como o Diogo falou antes. Além de não ter luz própria, ela é uma só. E ela é uma só em cada cidade também. Cada cidade vem apenas uma lua. A única lua resplandece sobre cada cidade. A única igreja tem uma expressão local em cada cidade. Diz a igreja. Então tem coisas, irmãos, que tem a ver com a igreja na cidade. Tem coisas que tem a ver com os tratos da igreja localmente e não universalmente. E essas coisas nós precisamos também aprender. E nos submeter à ordem do Senhor nesses relacionamentos. Que tanto o Senhor como o Tiago nos ajudam tanto nisso. Para que nós possamos abrir as chaves para o reino, as portas para o reino. Mas nós vamos deixar para essa parte, para a gente continuar na quinta-feira, tá bom? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. E continue, irmãos, falando a nós. Todos nós precisamos ouvir dele. E a gente continua na quinta-feira.